Boa noite a todos, a todas. Bom que você está aqui conosco. Também cumprimento aquelas pessoas que não puderam estar aqui, mas estão assistindo e participando do culto pela live. Que Deus também possa continuar falando contigo. Nós cremos que Ele já tem falado. O que foi feito aqui até agora, os louvores ministrados, nós sabemos e sentimos a presença do Senhor entre nós. E agora a gente vai fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor. Então, amados, vou aproveitar que hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu gostaria então de fazer uma reflexão sobre a nossa salvação. Vou pedir desculpa para os irmãos que estiveram lá no Sitioca as 2 semanas atrás, porque eu fiz essa reflexão, mas eu acho que lá no Sitiocas, eu acho que cabe bem para nós. Hoje, lógico que aqui está um pouco maior por conta do tempo lá, mas a ideia é que nós falemos um pouco e a gente entenda um pouco sobre a salvação, porque a salvação está diretamente ligada à nossa memória que a gente traz em relação à ceia. Tem tudo a ver, está vinculado a nossa salvação com a ceia, porque a gente traz à memória o sacrifício feito por Jesus Cristo. Mas eu creio que nós precisamos ainda entender um pouco e avançar no nosso entendimento a respeito da salvação. Para isso eu quero que você, quem está aqui presente, abra sua Bíblia, abra seu celular, no livro de Tito, Novo Testamento, lá antes de Hebreus. Você vai encontrar então a epístola que Paulo escreveu a Tito. E nós vamos ler o capítulo 2 de Tito. Nós vamos ler os versículos 11, 12 e 13 e depois o versículo 15. Então, Tito, capítulo 2, versículos 11, 12, 13 e o 15. Amém? Você em casa, se tem sua Bíblia, procure. Se não, abra a Bíblia no seu celular. Diz assim na minha versão: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Jesus. Versículo 15: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Eu vou tentar fazer uma breve reflexão com os irmãos sobre o que Paulo pede para Tito ensinar às igrejas que se encontram na ilha de Creta. E eu gostaria então de falar sobre 3 tempos da nossa salvação que a gente encontra nesse texto. Só para a gente entender o contexto, Paulo esteve em Creta e sai de Creta, está na Macedônia provavelmente, lá pelo ano 63, 67, 65 depois de Cristo, e ele escreve essa epístola para Tito, a quem havia deixado na ilha de Creta. Tito é filho na fé de Paulo, é um companheiro de ministério de Paulo. E Paulo então, saindo da ilha de Creta, ele deixa Tito, porque a igreja de Creta estava passando por alguns problemas. Então Paulo deixa Tito encarregado para ficar na ilha e cuidar dessas igrejas locais. Ele precisava trazer alguma ordem para essas igrejas. E se você ler no começo do livro de Tito, você vai perceber que ele vai constituir presbíteros. Versículo 9, capítulo 1, diz que ele constitui presbíteros apegado à palavra.
Havia problemas na igreja. Então, Paulo pede e faz a epístola para que Tito, então, ensine e traga ordem à igreja. Então, a gente vai ver no versículo 9, constituir presbíteros apegado à igreja. Versículo 10 diz que haviam muitos insubordinados, especialmente os da circuncisão. Paulo está deixando muito claro que havia problema com os judeus que estavam nas igrejas da ilha de Creta. E no versículo 14 ele faz mais uma afirmação, indicando o problema que havia na igreja. Ele fala: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Os estudiosos dizem que aqui Paulo está falando que deveriam tomar cuidado, a igreja deveria tomar cuidado com o legalismo religioso dos judeus e também tomar cuidado com o gnosticismo, que estava muito presente na igreja da ilha de Creta e que estava desvirtuando a palavra de Deus, que estava tirando do foco os membros da igreja de Creta. Então Tito foi chamado para que pusesse ordem na igreja em relação a esses assuntos. E aí nós vamos então passar, preste atenção que no capítulo 2:1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito está ali em Creta para falar da sã doutrina, que estava sendo desvirtuada pelos judeus e por algumas pessoas que estavam trazendo conceitos humanos para dentro da igreja, que era o gnosticismo. Então, o capítulo 2:1 inicia, o capítulo 2: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí a gente tenta entender o que Paulo queria que fosse ensinado aos da ilha de Creta, a igreja de Creta, a igreja que se reunia na ilha de Creta. E por isso que eu gostaria então de meditar com os irmãos sobre esses 3 momentos, esses 3 tempos da nossa salvação. Amado, tem muita gente boa que já aceitou o convite de Jesus Cristo, já levantou a mão, já aceitou esse convite. Mas tem muita gente que acha que salvação se resume a esse momento. O pastor orou ainda agora aqui e já falou para nós que salvação é mais que isso. Ok, eu levanto a mão, eu aceito o convite, mas a salvação não se resume a isso. É muito mais que isso. Mas tem muita gente que para aí, que estaciona nesse momento. Eu levanto o braço e acho que está tudo resolvido. E é por isso que muitas igrejas, tanto daquela época quanto nos nossos dias, são levados por ventos de doutrina, como nós falamos. Por quê? Porque estacionaram nesse processo de salvação. Levantaram o braço e acham que está tudo pronto, que já estão prontos, que estão preparados. E na verdade nós precisamos avançar nesse conceito do que é realmente salvação para as nossas vidas. Isso estava acontecendo na ilha de Creta e isso acontece muito nos nossos dias. Estamos sendo levados muitos por ventos de doutrina, nos afastando da sã doutrina, como Paulo fala aqui. Então Tito é convocado para fazer e trazer ordem à igreja de Creta. Se nós lermos lá em 1 Coríntios 3:2, vejam que Paulo, amados, sabe o que eu fiquei pensando essa semana? Que às vezes a gente acha que os livros da Bíblia também foram escritos assim: não, eu vou escrever e pronto, está escrito, como se fosse uma coisa aleatória, uma coisa assim que deu na cabeça, uma viagem, aí eu escrevo. Não, tem tudo a ver, não tem nada solto. A Bíblia foi feita para nos orientar, para nos trazer conhecimento, para nos fazer caminhar na direção de Jesus Cristo. Vejam que Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Paulo está falando com a igreja em Corinto. E está falando que muita gente ali também estacionou. São bebês na fé. Não conseguem avançar. Não conseguem receber o alimento sólido. Não conseguem crescer. Ficam só no leitinho. Por quê? Porque estacionaram nesse primeiro momento, que é aquele quando eu levanto a mão e aceito o convite de Jesus Cristo. Daí a gente precisa entender os tempos da salvação que a gente encontra nesse texto de 3 versículos, amados. Existe um primeiro tempo, que é o tempo passado. Veja o versículo 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Amado, a graça já se manifestou. É passado. Existe um tempo passado da minha salvação, em que eu não posso fazer nada, porque o texto está falando que é pela graça. A graça de Jesus Cristo se manifestou, e por isso eu fui salvo. Por isso a graça chega a todos os homens. A graça se manifestou. É um tempo passado. Eu não posso fazer nada. Não há nada que eu possa fazer para conquistar a minha salvação. Ela já aconteceu. Aconteceu através de um gesto de amor de Deus, enviando o seu Filho para morrer por nós. Já foi passado. A minha salvação passa por um tempo passado, um tempo vivido por Jesus Cristo, e que eu não posso fazer nada, porque nada que eu tente fazer é suficiente para eu alcançar a minha salvação. É pela graça. E aí eu me lembro sempre de Rubem, que fala sempre da graça, e é verdade, é pela graça. Não há nada que eu possa fazer. Isso já foi passado. A graça se manifestou. Já aconteceu na minha salvação. E aí a gente pode ler, isso é confirmada. E a graça é para todos. A salvação é para todos. Olha o que está escrito em João 3,16. É um texto que todo mundo conhece. Porque Deus amou ao mundo. Amados, Ele não amou a Igreja Missão e Vida. Ele não amou só a denominação A, B ou C. Deus amou ao mundo, e por esse amor que Ele teve, passado, porque Deus amou o mundo, Ele já amou o mundo, e por conta desse amor que Ele já amou, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E é por isso que a gente celebra a ceia hoje, porque Ele já amou, e porque Jesus Cristo já morreu por nós. Passado, tempo passado da minha salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para viver e morrer por cada um de nós aqui. Tempo passado. Veja o que está escrito também em Mateus 13:47. É uma parábola, mas que dá para entender isso também, porque diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e recolhe peixes de toda a espécie. A rede já foi lançada e recolhe os peixes de todas as espécies. Passado, ação passada, a rede já foi lançada e os peixes então são recolhidos. Romanos 5:8 também diz assim: Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido. Passado, Ele já morreu. E Ele morreu, como o texto diz, por nós, sendo nós ainda pecadores. É pela graça. Ele morre, Ele morreu, mas nós ainda éramos pecadores. É o tempo passado da minha salvação. Deus já se manifestou em Jesus Cristo. Ele já enviou o seu Filho. E o seu Filho já morreu para que eu tivesse vida. Esse é o tempo passado da minha salvação. Mas existe um tempo presente para nós. Veja o que diz o versículo 12 de Tito 2. Educando-nos. Preste atenção, amados. Esse é o tempo presente. Eu não paro
num primeiro momento, quando eu aceito, levanto a mão, porque tem um tempo presente, esse tempo é nosso, e diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amado, existe um tempo presente, e este tempo presente é esse que nós vivemos, no qual o Espírito Santo de Deus nos ajuda a que nós tenhamos mais conhecimento, para que a gente se eduque, para que a gente renuncie a algumas coisas que o mundo nos oferece. É o Espírito Santo que faz isso conosco hoje, tempo presente, para que a gente renuncie à impiedade e a gente renuncie às paixões mundanas. Tempo presente, eu preciso fazer isso. Preste atenção, no tempo passado, não há intervenção minha, eu não participo, porque Deus já amou, é tempo passado, e a graça é do Senhor, não há nada que eu possa fazer para alcançar a minha salvação. Eu não participo do meu tempo passado de salvação, a não ser quando eu aceito Jesus Cristo, mas já é passado, porque Deus já amou. Deus já amou a todos nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas existe um tempo presente, que é o tempo que nós vivemos hoje, nós que estamos vivos. E esse tempo exige de nós, há uma participação minha, sua, de todos nós. Porque o Espírito Santo está a nos ensinar. O Espírito Santo de Deus está a falar conosco, a transformar as nossas vidas, a nos curar, a sarar, a tratar dos nossos traumas, a tratar das nossas necessidades. Mas eu tenho que fazer a minha parte, porque o texto diz: renunciar à impiedade e renunciar às paixões mundanas. Ou seja, há uma atitude minha que eu tenho que tomar. Eu não posso transferir isso para outra pessoa, é pessoal. É presente, tem que ser presente na minha vida. Eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que desejar mudar, porque o Espírito Santo está entre nós para nos ajudar, para nos educar, para nos colocar no rumo certo. Mas eu preciso, no tempo presente, eu preciso tomar a iniciativa de renunciar às coisas que não vêm de Deus, para viver as coisas que são de Deus. Porque só assim, amados, ainda nesse versículo nós vemos, olha o que está escrito no versículo 12, para que vivamos no presente século. Olha como é que nós vamos viver a partir da nossa vida transformada, através do Espírito Santo em nós. Para que vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amado, só consegue viver assim hoje, nos dias que nós vivemos, nos nossos dias, quem tem tido a experiência com o Espírito Santo de Deus e se permite transformar, e se permite abandonar as coisas que vêm, abandonar as coisas que vêm do mundo e se aproximar das coisas que vêm de Deus. Se nós não fazemos isso, a gente não vai conseguir viver de maneira sensata, justa e piedosa. Isso é o que o texto está dizendo. Para que a gente viva assim, para que a gente seja referência por onde nós andarmos e fazermos a diferença que nós temos que fazer como cristãos, como igreja de Jesus Cristo, como pessoas individualmente, cristãos individuais, por onde nós andarmos. Nós precisamos ter a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. E abandonando as coisas do mundo, então eu começo a viver as coisas que são de Deus. E aí eu vou fazer a diferença, porque eu vou ser uma pessoa sensata, uma pessoa justa e uma pessoa piedosa. E é disso que o mundo está precisando. De pessoas justas, de pessoas sensatas e de pessoas piedosas. Para isso, eu tenho que sair do meu primeiro passo. Eu tenho que sair da noção de que eu vivo só no passado. Não, Deus já me amou e me salvou e enviou seu Filho. Agora eu tenho que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa fazer a diferença por onde eu andar.
Veja o que está escrito em Romanos 12:2, um texto super conhecido: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Quem faz isso conosco é o Espírito Santo de Deus. Esse é o tempo presente. Eu não tenho que me conformar, eu tenho que ter a mente transformada, ação, coisa presente, atitude presente na minha vida. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar e ter a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito em João 8:31-32, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso experimentar essa liberdade. Eu preciso experimentar essa libertação das coisas que são do mundo, para que eu possa viver as coisas que vêm do alto. E só assim eu vou poder então viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Porque nós viemos aqui para isso, amados. Nós que dizemos que somos discípulos de Cristo, nós precisamos fazer a diferença. E o nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que viveu dessa maneira. Nós precisamos experimentar, então, esse momento do tempo presente. E como eu falei, se no tempo passado eu não preciso, porque a graça é pela graça, e a graça já se manifestou, agora eu participo do tempo presente da minha salvação. Porque eu preciso deixar o Espírito Santo fazer a diferença na minha vida. E transformar o meu entendimento. E mudar a minha maneira de ser. Para que eu possa então me apresentar e me aproximar de Jesus Cristo com o coração e a mente realmente transformados pelo Espírito Santo. Esse é o tempo presente, do qual eu participo. Mas há um tempo futuro também. O versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Existe um tempo passado, existe um tempo presente, mas existe também um tempo futuro. Porque na medida que eu tenho uma vida cristã verdadeira, vida transformada por Jesus Cristo, a minha esperança com certeza vai ser completa. Ela vai chegar. E vai chegar quando? Vai chegar com a manifestação do nosso Jesus Cristo, Salvador e Senhor sobre todas as coisas. Esse é o tempo futuro. E o tempo futuro é o tempo da minha esperança. E agora, amados, não é nem só a graça do Senhor lá atrás, da qual eu não participo, nem é o tempo presente em que eu participo, mas agora é tudo junto, porque nós vamos experimentar a vinda de Jesus Cristo e a manifestação da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Agora somos todos juntos, experimentando a manifestação da glória do Senhor. Esse é o tempo futuro da nossa salvação. Experimentar a manifestação da glória de Deus. Não fosse por isso, vamos embora, amados, vamos para casa. Eu tenho que entender que se existe um tempo passado que eu não participei, porque a graça já nos foi dada, eu tenho um tempo presente que eu tenho que fazer a minha parte para que eu possa então experimentar a salvação futura, que é a esperança que eu tenho em ver a manifestação da glória e do poder de Jesus Cristo sobre toda a terra. E isso é que vai nos trazer a nossa plena felicidade. Lá no livro de Apocalipse, e eu quero encerrar com esse texto, que diz assim, Apocalipse 21, 1-6, que é a expressão desse tempo futuro, na minha opinião.
e é a expressão desse tempo futuro, desse tempo que há de chegar. E todos nós, aqueles que acreditam em Jesus Cristo e têm a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, com certeza vão experimentar esse momento. Eu creio nisso. E diz assim o texto, Apocalipse 21, do 1 ao 6, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amado, essa é a nossa esperança de futuro, a manifestação da glória de Deus. Para isso, eu tenho que fazer a minha parte no presente, sabendo que houve um sacrifício lá no passado, porque Deus amou o mundo, e é por isso que a gente celebra a ceia, porque Ele enviou seu Filho, e Ele morreu, derramou sangue para que nós tivéssemos vida. A minha salvação passada. Mas a minha salvação começa nesse gesto de Deus, esse gesto inicial de Deus, do amor de Deus enviando o seu Filho. A minha salvação passa pela minha transformação de vida, que a gente chama de santificação. Eu preciso investir nisso. Eu preciso abrir o meu coração para experimentar o Espírito Santo trazendo essas transformações para a minha vida. Porque senão eu vou continuar tomando só leitinho, amados. E a gente vem para a igreja aqui aos domingos e só toma leitinho. E isso tem sido uma grande realidade, triste realidade. Porque a gente está só no leitinho. E a gente passa ano só tomando leitinho. A gente tem que avançar. Então, se no começo foi o amor de Deus, agora eu tenho que fazer a minha parte. Experimentar as transformações que vêm com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Para quê? Para que eu possa viver de uma maneira sensata, justa e piedosamente neste século, neste momento. Nós temos que fazer a diferença hoje, já, por onde nós andarmos, para que a gente possa no futuro experimentar a manifestação da glória de Deus. Por isso eu creio, e esse texto ele é muito elucidativo, que a nossa salvação ela passa por esses momentos. Há um momento de passado, presente e de futuro. A minha oração é para que a gente realmente, entendendo isso, permita as transformações que são necessárias nas nossas vidas. E tendo a vida transformada, a gente possa fazer a diferença neste século, já, agora. Para que a gente lá na frente possa visualizar, viver, né, a manifestação da glória de Deus sobre toda a terra. Porque sobre toda a terra Ele é o Rei. Amém? Queria que você ficasse em pé. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por essa oportunidade que a gente tem de meditar na Tua Palavra. Fala conosco. E que nós tenhamos realmente o coração aberto, as nossas mentes abertas, para que elas sejam renovadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor, e que a gente possa fazer diferença por onde nós andarmos. Abençoa cada um dos meus irmãos, e se há alguma dificuldade nesse sentido, em nos abrirmos para Ti, ó Deus, quebra todas as barreiras, quebra a nossa arrogância, para que a gente possa experimentar realmente o algo novo que vem do Senhor. Te agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, temos a oportunidade de viver esse momento em que o Espírito Santo está entre nós,
para fazer toda a diferença e nos ajudar no nosso caminhar, Senhor. Abençoa cada um de nós. Te agradecemos pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.